Na região centro-oeste do Brasil, entre rios caudalosos e matas densas, há histórias que os mais velhos contam apenas em sussurros, como se a própria noite pudesse ouvir. Entre essas histórias, uma se destaca pelo terror que provoca: a lenda da cabeça de cuia. Dizem que a cabeça de cuia é o espírito de uma pessoa que morreu de forma trágica ou injusta e cujo corpo nunca foi enterrado corretamente. Seu corpo desapareceu ou apodreceu, mas a cabeça permaneceu viva, flutuando no ar como uma cuia de barro invertida, com olhos vazios e boca aberta em um grito silencioso. Ela vaga à noite, assombrando os rios, estradas e aldeias, buscando vingança ou tentando possuir os vivos. Rafael, um jovem de 19 anos, havia crescido ouvindo a história, mas sempre acreditou que fossem apenas contos para assustar crianças. Curioso e teimoso, decidiu passar uma noite sozinho à beira do rio que cortava sua cidade natal, para provar que nada daquilo era real. Levou uma lanterna, alguns apetrechos de pesca e sua coragem, que ele julgava inabalável. A noite estava densa, e a lua quase não iluminava o caminho. O vento soprava entre as árvores, carregando o cheiro de água estagnada e folhas em decomposição. Cada barulho parecia exagerado, cada sombra se transformava em uma ameaça. Rafael caminhava pela margem do rio, rindo de si mesmo, repetindo baixinho: só histórias. Nada mais. Foi então que ouviu o primeiro som estranho, um gotejar contínuo, como se algo estivesse pingando água de um recipiente quebrado. O som parecia vir de todos os lados, ecoando pelas árvores e pela água. Rafael parou, a respiração acelerada, e iluminou a margem com a lanterna. Nada, mas quando ele se aproximou da curva do rio, a viu, flutuando sobre a água, uma cabeça enorme, com formato de cuia de barro, os olhos escuros e fundos fixos nele, e a boca aberta como se estivesse gritando silenciosamente. O cabelo, encharcado e emaranhado, se movia lentamente, como se fosse feito de água e lama. Rafael sentiu o frio subir pela espinha. A cabeça de cuia avançava sobre a água, deslizando sem tocar o chão ou a superfície do rio. Cada movimento parecia impossível, como se desafiasse as leis da natureza. O som da água se misturava com o eco de um grito que parecia entrar diretamente em sua mente, causando uma dor aguda na cabeça e uma sensação de sufocamento. Eu preciso sair daqui!" sussurrou Rafael, mas suas pernas se recusavam a obedecer. A criatura flutuava cada vez mais perto, e ele percebeu que não havia fuga pela margem. O rio parecia se estender infinitamente, cercando-o. O medo tomou conta e ele sentiu o coração prestes a explodir. Lembrou-se de histórias que falavam sobre como a cabeça de cuia podia entrar na mente de suas vítimas, transformando seus próprios medos em realidade. Rafael tentou se afastar, iluminando a lanterna diretamente nos olhos da criatura. Por um instante, a cabeça recuou, mas apenas o suficiente para parecer que o perseguidor estava se preparando para atacá-lo com mais força. O reflexo da luz nos olhos fundos parecia sugar sua própria energia, e ele sentiu a visão se turvar. Preciso ser rápido. Ele correu pela margem, tentando alcançar uma pequena ponte de madeira que lembrava ter visto a poucos metros. A cabeça de cuia o seguia sem esforço, deslizando pelo ar, às vezes emergindo entre as árvores, às vezes sobre a água, sempre silenciosa, sempre ameaçadora. Cada vez que olhava para trás, via os olhos fundos fixos nele, e a boca aberta parecia se aproximar da sua mente, tentando puxar seu medo e transformá-lo em paralisia. Quando finalmente alcançou a ponte, Rafael pensou em atravessá-la, mas a madeira rangia a cada passo, e ele percebeu que a criatura podia controlar a percepção do espaço. A ponte parecia se estender infinitamente, tornando a travessia impossível. O grito silencioso da cabeça de cuia ecoava em sua mente, confundindo seus sentidos. Ele tentou lembrar dos conselhos de sua avó. A única forma de escapar era não demonstrar medo, olhar diretamente para a cabeça e repetir seu nome em voz alta, afirmando sua própria coragem. Rafael respirou fundo, reunindo todas as forças, e gritou: "Eu não tenho medo de você." Por um instante, tudo parou. O vento, a água, o eco do grito, tudo se silenciou. A cabeça de cuia pairou imóvel, como se considerasse sua bravura. Então, lentamente, começou a recuar, desaparecendo na escuridão da mata e do rio, mas deixando o cheiro de lama, água podre e morte impregnado no ar. Rafael não ousou se mover até ouvir o som do vento soprando normalmente e os grilos retomarem seu canto. Tremendo, correu até a vila, sem olhar para trás. Ao chegar, trancou-se em casa, ofegante, ainda sentindo o peso do olhar da criatura sobre ele. Sabia que havia sobrevivido, mas o encontro mudaria para sempre. Nos dias seguintes, outros relatos surgiram na vila.
Pessoas dizendo ter visto uma cabeça flutuando sobre a água, florestas ou estradas, ou ouvido o grito silencioso durante a noite. Alguns desapareceram sem deixar vestígios e outros retornaram mudados, sempre olhando para trás, como se algo invisível os observasse constantemente. A lenda da cabeça de cuia lembra que a morte, quando mal resolvida ou injusta, pode deixar vestígios que não descansam. Ela não é apenas uma assombração física, mas psicológica, capaz de perseguir a mente dos vivos, brincar com seus medos e testa los eight ou limai. Rafael nunca mais voltou sozinho à margem do rio. Cada vez que passava por áreas escuras, ouvia o gotejar contínuo. Sentia o cheiro de lama e água podre, e lembrava dos olhos fundos e da boca aberta da cabeça de cuia. Ele sabia que, mesmo invisível, a criatura continuava lá, à espreita, esperando a próxima noite para testar a coragem de quem ousasse desafiar a lenda. E assim, a cabeça de cuia permanece, flutuando, silenciosa, mortal e paciente, lembrando que a escuridão guarda horrores que nem todos conseguem escapar. Porque quando você ouvir um gotejar vindo do nada, ou sentir um olhar profundo e vazio, saiba, a cabeça de cuia está observando, e ela sempre volta